Olá, seja bem-vindo à nossa primeira aula do quarto bimestre de Ciências. Hoje vamos dar início à unidade 4 do nosso livro, que trata a respeito de luz e som. A nossa primeira aula hoje nós vamos falar sobre ondas e tipos de ondas. Espero que tenhamos um bimestre aí tranquilo, que você não deixe suas atividades acumular. E falando em atividades que não devem ser acumuladas, anota aí a primeira parte da frase para desbloqueio da atividade dessa semana, que é o seguinte: as ondas se propagam. Então, vamos seguindo e não deixe de fazer a atividade dessa semana. Unidade 4. O que o som e a luz têm em comum? Hoje vamos falar sobre ondas e tipos de onda, nossa primeira aula, então, do quarto bimestre. Bem, quando a gente escuta a palavra onda, muitas vezes a gente pensa no mar, naquelas ondas quebrando na praia, naquele barulho. Mas, na realidade, quando a gente fala de ondas em ciências, vai muito além disso. Aquelas lá também são ondas. Mas, dentro de ciências, nós vamos ver que instrumentos musicais, lâmpadas, aparelhos de raio-x, equipamento de som, radar e muitos outros objetos, muitos outros equipamentos muito úteis no nosso dia a dia, tem também seu funcionamento muito relacionado às ondas. Tem alguns exemplos aí, coloquei a onda do mar aí, mas tem também alguns exemplos como rádio, o ultrassom, que é utilizado aí para se ver, né, órgãos internos e também para fazer exames aí em bebezinhos, né, o sonar, que nós vamos entender também nas próximas aulas como é que é o funcionamento. Então, ondas para ciências é um pouquinho a mais, digamos assim. Supondo que você segure uma corda completamente esticada. Então, imagina aí para você entender como é que é o funcionamento de uma onda. Imagina que você está segurando, como mostra a imagem, uma corda totalmente esticada que está amarrada na outra ponta, né? Então, está amarrada na parede, está amarrada no ganchinho, está amarrada numa cadeira, né? Fixo. Se você mover a sua mão rapidamente para cima e para baixo, sempre retornando, né, à posição inicial, né? Então, você dá uma mexida para cima e para baixo e volta para ali para o meio onde você estava. Você vai notar que ocorrerá, né, se formará nessa corda uma perturbação, um pulso, como a gente chama, né? Embora o pulso ele se propague para frente em um movimento horizontal, como vocês podem ver aqui nas imagens que se seguem, essa imagem tem lá no livro de vocês também, tá? Tem na aula em texto também, caso você esteja vendo aí o vídeo, você vai também ter todo esse material em texto lá na sala de aula. Então, embora esse movimento se propague para frente, é um movimento horizontal, os diversos pontos da corda realizam apenas um movimento vertical. Então, a corda, esse pulso, ele vai se propagar pela corda. Podemos dizer, então, que embora o pulso transporte a energia que a sua mão lhe forneceu, ele não transporta a matéria. Então, o que foi transportado ali foi a energia, né, que o seu pulso acabou fornecendo para essa corda com esse movimento que você fez, mas a matéria não foi transportada. Note, ó, que amarraram até, né, tem na imagem aqui, mostra uma cordinha amarrada. Essa cordinha, ela sobe e depois ela vai descer quando esse pulso passar por ela. Se você repetir isso ininterruptamente, ou seja, sem interrupção, o movimento que fez para gerar o pulso, observará que se forma uma série contínua de pulsos na corda. Então, se você continuar fazendo esse movimento, você vai ver que vão surgir vários e vários desses pulsos. Fenômenos como esse, que constituem perturbações periódicas, né? Ou seja, agora você não tem mais só um pulso que está passando, são vários e vários pulsos se você ficar fazendo esse movimento. Então, perturbações periódicas que se propagam sem transportar matéria, recebem o nome de ondas. Então, ali naquele momento, se você permanecer fazendo esse movimento e gerando vários pulsos seguidos uns dos outros, isso que você vai estar gerando são ondas, né? Essas ondas, elas transportam energia, mas elas não transportam matéria e elas são periódicas, constantes, né? Bem, para o estudo das ondas, é muito importante a gente conhecer algumas das suas principais características. Conforme as ondas se propagam, os pontos da corda vão se deslocando verticalmente, como a gente viu e como a gente pode permanecer vendo aí nessa imagem. O ponto mais alto desse movimento, então quando você, ó, a pessoa está aqui movimentando a mão para cima e para baixo, está gerando vários pulsos, ou seja, está gerando uma onda aqui, né? O ponto mais alto, né, desse movimento que a corda faz é chamado de crista. Então, aqui a gente tem uma crista, aqui a gente tem outra e outra. Nesse desenho aqui que vocês estão vendo, a gente tem uma, duas,
3, 4, 5, 6 cristas, 6 pontos mais altos, tá? Bem, enquanto o ponto mais baixo é o vale. Então, esse ponto aqui, que é o mais baixo, que no caso aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, é o que a gente chama de vale. Então, nesse desenho aqui, nesse momento, como se fosse uma fotografia aqui parada, a gente tem as cristas aqui em cima, que são 6, e os vales aqui embaixo, que são 5 vales, tá? A distância entre a crista ou o vale até o ponto de equilíbrio corresponde à amplitude da onda. Então, essa distância aqui, ó, do ponto mais alto até o meio, ou poderia ser do ponto mais baixo do vale até o meio, até o ponto aqui de equilíbrio, né, que tem até uma linha tracejada aqui para facilitar esse entendimento. Essa distância, que pode ser de uma crista até o meio, ou de um vale até o meio, a gente chama de amplitude da onda. A onda ela pode ser bem ampla, isso aqui pode ser bem alto e bem baixo lá, né? A crista pode ir lá em cima e o vale lá embaixo, ou ela pode ter uma amplitude menor, né? E aí essa crista e esse vale trabalham ali mais pertinho do ponto central. A distância entre duas cristas consecutivas, ou ainda poderia ser a distância entre dois vales consecutivos, é o que a gente chama de comprimento de onda. O comprimento de onda é representado por essa letra grega que se chama lambda. É a letra grega minúscula. Então, isso daqui é o que a gente chama de comprimento de uma onda, né? A onda pode ter um comprimento maior ou menor. Você pode medir tanto a distância de uma crista para outra crista seguinte, ou de um vale para outro vale seguinte, né? Vizinhos ali. Joia? Resumindo, então, os componentes de uma onda, a parte mais alta é a crista, a parte mais baixa é o vale, a distância entre duas cristas ou entre dois vales é o comprimento da onda, e a distância entre um vale ou uma crista até o meio é o que a gente chama de amplitude da onda. Segunda parte da nossa frase para desbloqueio da atividade de hoje é o seguinte: sem transportar matéria. Anota e não deixe de fazer sua atividade. Período e frequência das ondas. O tempo que um ponto na corda leva para completar um movimento vertical, saindo da crista e retornando a ela, por exemplo, ou seja, um ciclo completo, uma crista completa, um vale completo, para poder chegar de novo numa crista. Esse tempo, né, que a corda leva para fazer isso é o que a gente chama de período da onda. O número de vezes por segundo que um ponto da corda completa um movimento vertical, ou seja, o número de vezes que dentro de um segundo essa corda vai fazer esse movimento completo, né, de uma crista, vale, chegar na crista de novo, é o que a gente chama de frequência da onda. A frequência de uma onda ela é medida em hertz. 1 hertz corresponde a uma repetição por segundo. Matematicamente, dizemos que o período é igual ao inverso da frequência. Então, o período é igual a 1 sobre frequência. Por exemplo, se você realizar 2 movimentos completos a cada segundo, a onda terá frequência de 2 Hz, ou seja, foram 2 movimentos completos por segundo. Hertz é quantidade de pulsos, né, de movimento completo por segundo. E o período? O período de uma única onda dessa, já que foram 2 dentro de 1 segundo, então o período dela é meio segundo de cada uma, porque foram 2 dentro de 1 segundo, então cada uma demorou meio segundo. Isso é o período. A frequência é 2 Hz, 2 por segundo. E o período é 5 segundos, porque cada uma demora apenas, 5 segundos não, meio segundo. Porque cada uma demora apenas meio segundo, sendo que dá tempo de fazer 2 dentro de 1 segundo. Se completar 3 movimentos por segundo, a onda terá frequência de 3 Hz e o período é de 0,33 segundos, mais ou menos, porque deu para fazer 3 movimentos completos dentro apenas de 1 segundo. Então, cada um durou apenas 0,33 segundos. Joia? Bem, tipos de ondas. As ondas podem ser classificadas de acordo com diferentes critérios. Levando em conta a direção da propagação e direção da oscilação, por exemplo, as ondas podem ser chamadas de transversais ou longitudinais. Em uma onda transversal, a perturbação, o pulso, ele oscila de maneira perpendicular à propagação. Como assim? É o caso da onda que a gente estudou até agora da corda.
Isso aqui é uma onda transversal. O movimento aqui está sendo feito para cima e para baixo, porém, a perturbação aqui na corda, o pulso na corda, vai ser na horizontal, tá? Então, em uma onda transversal, a perturbação oscila de maneira perpendicular à propagação. É o caso da onda produzida na corda. A oscilação dos pontos é vertical, enquanto a propagação dos pulsos é horizontal. Então, enquanto a pessoa está movimentando verticalmente aqui para poder gerar os pulsos, a onda em si vai estar sendo produzida na horizontal. Em uma onda longitudinal, a oscilação e a propagação têm a mesma direção. Qual é um exemplo disso? Imagine aí que ao invés de você estar fazendo essa brincadeira aí com a corda, você não está fazendo com a corda, você está fazendo com a mola. E em vez de movimentos verticais, né, subindo e descendo, ao invés disso você está fazendo um movimento de vai e vem também na horizontal, puxando e soltando essa mola para frente e para trás. Você poderá notar que se forma uma sequência contínua de pulsos na mola, assim como ocorre na corda. Só que no caso da mola, não há cristas e vales. O que vai acontecer é que vai ter zonas dentro dessa mola que vai estar comprimida e vai ter zonas que ela vai estar expandida, né? Rarefeita. A cristas das ondas longitudinais corresponde à região de maior compressão e o vale às regiões de maior expansão. Então, ó, a onda longitudinal é esse exemplo aqui de uma mola. Você prendeu uma mola aqui no ponto fixo e começou a fazer um movimento de vai e vem também aqui na horizontal, para frente e para trás. Com isso, você vai notar que vai ter pontos que vão estar mais comprimidos, a mola, e vai ter pontos onde a mola vai estar mais aberta, vai estar mais expandida. Aqui, no caso, você não tem lá a crista e o vale, né, delimitado. Aqui, pelo contrário, você vai ter um pedaço que vai estar comprimido e outro expandido. Depois, de novo, um pedaço comprimido e outro expandido. Aqui, o local de compressão funciona como se fosse a crista, tá? Então, aqui, se você quiser saber, por exemplo, lembra que a gente viu lá, né, o que é o comprimento de onda, é a distância entre duas cristas. Quando você tem uma onda transversal, basta vir aqui e medir. No caso da onda longitudinal, você vai medir exatamente qual é a região de maior compressão até chegar em outra região de maior compressão. Então, isso aqui equivale como se fosse duas cristas ou dois vales. E aí você usa o mesmo símbolo grego aqui. E notem que essas ondas são diferentes, uma é transversal e outra é longitudinal, mas elas têm o mesmo comprimento de onda, tá? Bem, além de você poder classificar dessa forma em onda transversal e longitudinal, você também pode classificar as ondas de acordo com a forma como elas se propagam. Elas podem ser classificadas em dois tipos também, de acordo com o meio em que elas se propagam. Pode ser do tipo de onda mecânica ou do tipo de onda eletromagnética. As ondas mecânicas, elas dependem de um meio material para se propagar. Ou seja, precisa de alguma coisa material para ela se propagar, seja um meio sólido, líquido, gasoso, pode ser pelo ar, pode ser por um sólido, por uma parede, pode ser pela água, tá? Que é um meio líquido, mas ela precisa, a onda mecânica, de um meio material para se propagar. É o caso dos exemplos que a gente analisou aqui, da corda, né? Ou da mola, tá? Se propagando por um meio material, né? O som é outro caso de onda mecânica. Ele se propaga pelo ar, pela água e por outros materiais. No vácuo, isto é, na ausência de matéria, o som não é capaz de se propagar. Isso é interessante porque muitas vezes a gente assiste filmes, né, de guerras espaciais, Star Wars aí, por exemplo, né, mas outros tantos filmes, né, com essa temática espacial, que muitas vezes ocorre uma explosão no espaço e faz um estrondo assim absurdo. Óbvio que para os filmes, né, para Hollywood, para o cinema, é necessário ter esse impacto, né? A pessoa que está lá do outro lado, ela não quer ver uma explosão que não tem som nenhum. Mas fato é que se de fato alguém estivesse observando uma explosão do espaço, ela não ouviria som nenhum, porque o som ele é uma onda mecânica. Ele precisa de ar, de água ou de algum sólido para poder se propagar. No espaço, o que existe é o vácuo, a ausência total de matéria, né? Então, no espaço, pelo fato de estar ali o vácuo, né, de não ter matéria para se propagar, o som não se propaga. Você poderia ver a explosão, porque a luz, como a gente vai ver no próximo exemplo, é uma onda eletromagnética, não precisa de meio material para se propagar. Então você pode ver um clarão, mas você não ouviria nenhum som. Só que lógico, nos filmes vai continuar aparecendo aí o som para poder dar aquele impacto, né? Senão a cena não tem graça. Então,
Então, diferente das ondas mecânicas, as ondas eletromagnéticas, elas não dependem de um meio material para se propagar. A energia solar, então, por exemplo, que chega à Terra em forma de luz, se propaga por ondas eletromagnéticas que atravessam o espaço no vácuo. Então, a luz vai passar mesmo que seja, se tiver um material, ela vai se propagar ali também, e se não tiver, se tiver no total vácuo, se não tiver nenhum meio material, ela também vai se propagar de boa. Por isso que a luz chega até a gente, por isso que se você estiver no espaço e observar uma explosão, ou tiver a oportunidade de observar uma estrela, você vai ver a luz, tá? Então, só para fechar aqui, onda mecânica. Exemplo, o som. Se eu toco uma sirene, uma pessoa que está lá mergulhada na água vai poder escutar. Como os nossos ouvidos eles não são bem adaptados para isso, eles são adaptados para escutar sons no meio gasoso, né, no ar, talvez esse som vai parecer bem distorcido para uma pessoa que esteja ali mergulhando, mas ela vai poder escutar. Os peixes que já estão mais adaptados vão ter uma sensibilidade maior. A pessoa que está ali fora, no ar, vai ouvir, né? Principalmente se estiver próximo, vai ouvir perfeitamente, porque o ar vai vibrando e vai passando essa onda aí através desse meio. Se essa mesma sirene fosse tocada lá no espaço, o astronauta que não escutaria absolutamente nada, porque não há som no vácuo. Onda eletromagnética, exemplo aí, a energia solar, né? A energia solar ela vai percorrer tranquilamente aqui o espaço. Os astronautas que estiverem ali, né, na estação espacial, no foguete, vão conseguir ver tranquilamente essa luz. E também aqui no meio material, passando pela atmosfera, pelo ar, pela água, também essa onda eletromagnética vai conseguir passar, tá? Então essa é a grande diferença entre onda mecânica e onda eletromagnética. A mecânica precisa de um meio material para se transportar, para se propagar, e a onda eletromagnética não necessita de um meio material. Se tiver, bem, se não tiver, ela vai se propagar da mesma forma, certinho? Então é isso, gente, a aula de hoje foi isso. Terceira e última parte da nossa frase, mas apenas energia. Anota todas as partes, vai lá e desbloqueia a sua atividade. Te espero na próxima aula. Tchau, tchau!